Olá, eu sou a Letícia, estudante da Universidade Federal de Viçosa, bolsista de iniciação científica, e irei apresentar o trabalho sobre a aplicação da tecnologia de ultrassom para potencializar a hidrólise enzimática das proteínas de semente de abóbora. Nessa apresentação, irei abordar os seguintes tópicos: a introdução do assunto, os objetivos do trabalho, os materiais e métodos utilizados, os resultados obtidos e a discussão deles, e, por fim, a conclusão do trabalho. Bom, no Brasil, a indústria de alimentos produz uma grande variedade de subprodutos e resíduos, com alto potencial biológico e nutricional. Entre os alimentos que geram uma grande quantidade de resíduos, como sementes e cascas, destaca-se a abóbora. A abóbora, Cucurbita máxima, popularmente conhecida como moranga, é uma das principais espécies cultivadas em grande escala no Brasil. Essas sementes elas são fontes de proteínas e ácidos graxos, além de outros compostos biologicamente ativos. As proteínas desempenham um importante papel para a saúde, exercendo diversas propriedades de nutrição básica, como fonte de aminoácido para a síntese proteica e de energia. Os fragmentos proteicos, conhecidos como peptídeos, possuem propriedades importantes para a indústria de alimentos e farmacêutica, devido principalmente às propriedades técnico-funcionais e biológicas. A obtenção desses peptídeos pode ser realizada através da hidrólise enzimática. No entanto, na forma convencional, a hidrólise enzimática apresenta alguns desafios, como a baixa taxa de conversão, o longo tempo de reação e o alto consumo de energia. Para superar essas desvantagens, a tecnologia de ultrassom pode ser utilizada para aumentar a atividade enzimática, bem como modificar a estrutura proteica, tornando mais acessíveis à hidrólise. Dessa forma, este trabalho avaliou o efeito do pré-processamento da alcalase e das proteínas de semente de abóbora por ultrassom, visando melhorar a performance enzimática. Os objetivos desse trabalho foram extrair as proteínas de semente de abóbora, determinar a temperatura e o pH ótimo da atividade da alcalase, avaliar o efeito do pré-processamento da alcalase por ultrassom na atividade enzimática, usando como substrato as proteínas de semente de abóbora, avaliar o efeito do pré-processamento das proteínas de semente de abóbora por ultrassom na atividade enzimática da alcalase. Os materiais e métodos utilizados foram: para a obtenção das proteínas de semente de abóbora, as sementes de abóbora foram obtidas por doação da empresa Doces Miraí e após a higienização, as sementes foram descascadas e em seguida moídas em um moinho analítico para a obtenção da torta. A torta foi desengordurada utilizando éter de petróleo e a obtenção do concentrado proteico foi realizado por meio da extração alcalina seguida da precipitação isoelétrica, conforme descrito Bucco e seus colaboradores, 2016. O precipitado foi então seco em estufa com circulação forçada de ar a 40 graus Celsius por 24 horas. Já para a determinação de umidade, sólidos totais e proteína, método de Kildo, da torta, da semente de abóbora e para o concentrado proteico foram utilizadas as metodologias de acordo com a OAC 2004. Para a determinação do pH e temperatura ótima da enzima, a atividade da enzima foi avaliada em pH variando de 5,5 a 8,5 e temperatura variando de 25 a 65 graus Celsius, usando como substrato as proteínas de semente de abóbora. A atividade enzimática foi realizada de acordo com a metodologia descrita por Leite Júnior e seus colaboradores, 2014. E os resultados da atividade enzimática relativa foi determinado de acordo com a equação 1 mostrada.
O efeito do pré-processamento da alcalase das proteínas de semente de abóbora por ultrassom é a avaliação da atividade enzimática. Para avaliar o efeito do pré-processamento da alcalase das proteínas de semente de abóbora por ultrassom na atividade enzimática, foi utilizado um banho ultrassônico com frequência de 40 kHz e potência volumétrica de 23,8 watts por litro, nas condições ótimas de 60 graus e não ótimas de 25 e 40 graus de temperatura, por até 300 minutos. A atividade enzimática foi realizada de acordo com a metodologia descrita por Leite Júnior e seus colaboradores 2014. E o resultado da atividade enzimática relativa após o processamento da enzima AERE ou após o processamento do substrato AERS foi calculado considerando a atividade das amostras processadas por ultrassom em relação às não processadas sobre a mesma condição de temperatura, de acordo com a equação 2 mostrada. Falando sobre os resultados obtidos, a tabela 1 apresenta os resultados de umidade, sólidos totais e proteína. A umidade da polpa de semente de abóbora e do concentrado proteico foi de 29,79% e 19,82%, respectivamente. O ideal são valores abaixo de 10% para evitar alterações nas características químicas e nutricionais durante a estocagem. E os teores para proteína em base seca variaram de 31% a 67% nas polpas da semente e no concentrado proteico. Agora, analisando a figura 1, temos os resultados obtidos para a determinação da temperatura e pH ótimo da alcalase. Dessa forma, observamos que a condição ótima para a alcalase foi em pH 7,5 e temperatura 60 graus Celsius, como pode ser observado pela linha vermelha. Agora, observando a figura 2, foi possível verificar que o pré-processamento da alcalase por ultrassom promoveu uma ativação de até 10,3% quando a enzima foi pré-processada a 25 graus Celsius por 120 minutos. E analisando a figura 3, foi possível verificar que o pré-processamento das proteínas de semente de abóbora por ultrassom favoreceu a ação enzimática, com um aumento na atividade enzimática de até 50,1% quando as sementes de abóbora foram processadas a 25 graus Celsius por 120 minutos. Esses resultados se devem principalmente ao efeito de cavitação das bolhas formadas durante o processo de ultrassom, que podem favorecer a exposição de novos sítios da enzima, bem como uma maior acessibilidade enzimática, devido às alterações estruturais das proteínas de semente de abóbora. Portanto, os resultados mostram que o ultrassom pode ser uma estratégia interessante para melhorar o desempenho da hidrólise enzimática das proteínas de semente de abóbora sobre condições otimizadas, visando a obtenção de hidrolisados proteicos de interesse industrial com custos, qualidade e rendimento adequado. Aqui nossos agradecimentos e obrigado!